Eu sinceramente tô em dúvida se eu vou manter esse vídeo no ar, ou se vão deixar eu manter esse vídeo no ar, ou se ele vai ser apagado. Eu comentei sobre vazamentos graves de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa que rolaram ontem na internet através de fontes chinesas e que foram traduzidos esses vazamentos aí, e eu tava em dúvida se eu trazia para o canal ou não, abri para vocês opinarem nos comentários. Depois de ler algumas sugestões lá, eu resolvi fazer esse vídeo, só que com algumas condições. Eu vou explicar tudo antes de a gente partir para os finalmente aqui. Vamos embora. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e é o seguinte, foi postado em um fórum chinês uma descrição do filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, a história dos principais acontecimentos do filme inteiro lá. É isso. O pessoal no Reddit, um usuário no Reddit especificamente, traduziu lá, interpretando exatamente o que o chinês lá quis dizer com as informações que passou. Eu traduzi as informações para o português, mas é o seguinte, eu vou deixar muito claro antes de mais nada. Eu li essas informações, tá? Porque eu considero o meu trabalho buscar essas informações e ficar inteirado nessas coisas, mas que fique avisado, eu não vou trazer tudo aqui para esse canal, não vou trazer todo o vazamento aqui para esse vídeo, mas eu resolvi separar alguns detalhes, tá? Só alguns pontos para esse vídeo, para comentar aqui nesse vídeo, porque existem chances gigantescas desse vazamento ser real. E eu não quero, de forma nenhuma, dilacerar a experiência de quem está assistindo aqui, contando o filme inteiro. Não quero fazer isso, não quero arriscar, não quero nem correr o risco de fazer uma coisa dessas. Apesar de que nós já comentamos vários supostos vazamentos que vêm sendo confirmados aqui com o passar dos meses, com o passar das semanas. Só que esse aqui, vocês não têm noção, é muito específico, são muitos detalhes mesmo, não deixa quase nada pra gente se surpreender. Então eu separei só alguns detalhes mesmo, sem ser tão específico assim, inclusive sobre o final. Eu queria comentar um detalhezinho sobre o final que ele comentou, como seria a conclusão do Tom Holland nessa história, que eu achei bem interessante, mas é aquela coisa, continue por sua conta em risco. Se você quiser, se inscreve no canal já para me dar aquela força, e se quiser guardar esse vídeo para assistir depois que tiver assistido o filme também, se por acaso eu não tiver deletado ele, tiver decidido manter esse vídeo aqui, não tiver dado problema, o pessoal não tiver reclamado tal, alguma coisa assim, o vídeo tiver continuado no ar, se você quiser voltar aqui para assistir, para ver se as informações estavam realmente corretas e tudo se bate, beleza, você pode fazer isso também, ok? Porque nós vamos continuar aqui nos detalhes que eu separei, e apesar de eu ter deixado de fora os detalhes mais específicos, as coisas mais cabeludas, tem coisas inéditas aqui, né? Coisas que nós não vimos ainda em outros vazamentos, mas que podem, grande chance, de estarem no filme lá, na versão final do filme que a gente vai ver nos cinemas, ok? Então, esteja avisado, me ajuda no português aí, Jesus, porque eu tô até nervoso. Bom, vamos seguir aqui em alguns pontos que eu separei. O primeiro ponto que eu separei, se você vê a imagem lá do vazamento em chinês, é gigante, né? É um textão, é enorme, é muita coisa. Realmente, o filme inteiro foi descrito lá. Mas uma das coisinhas que eu separei é que o Peter inicialmente queria que o Doutor Estranho voltasse no tempo para antes do mistério revelar a sua identidade. Só que o Doutor Estranho não pôde fazer isso porque a Joia do Tempo não existia mais. Eu achei esse detalhezinho bem interessante porque não foi mencionado no trailer e a gente ficou muito com a pulga atrás da orelha do porquê o Doutor Estranho estar usando o olho de Agamotto ainda, se a Joia do Tempo não estava ali dentro. Aí surgiram várias teorias, né? Por que o Doutor Estranho estava com o olho de Agamotto, se a Joia do Tempo tinha sido destruída durante Vingadores Guerra Infinita, ou melhor, durante Vingadores Ultimato, né? O Thanos disse que destruiu as Joias do Infinito, e daí os Vingadores buscaram
encontraram as joias do infinito de outros momentos no tempo, né, de outras linhas do tempo paralelas, mais ou menos, e aí depois voltaram para aqueles períodos no tempo. Então rolou essa história aí, e na linha do tempo principal, ali do universo cinematográfico da Marvel, os heróis continuaram sem as joias do infinito. Afinal de contas, o Thanos tinha destruído as joias do infinito, então o Doutor Estranho não tinha a joia do tempo. De fato. Então isso fica confirmado aqui no filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa. As joias do infinito não existem mais, de fato. Isso é algo a ser desenvolvido, até em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Porque no primeiro filme do Doutor Estranho, a anciã explica que a joia do tempo era o artefato que era usado pelo Mago Supremo para proteger aquela realidade de ameaças. O que vai acontecer quando essas ameaças descobrirem que aquela realidade não tem mais a joia do infinito do tempo? Vai ser um caos, vai ser um problema. Mas enfim, continuando. O Doutor Estranho aparece ao longo do filme, mas o seu papel não é grande. Quando os outros dois Homens-Aranha aparecem, isso aí a gente já sabia bem, né? Os outros Homens-Aranha vão aparecer, mas quando os outros Homens-Aranha aparecem, o Doutor Estranho, está preso em algum lugar. No vazamento, é explicado como o Doutor Estranho fica preso. É logo depois daquela perseguição do Doutor Estranho ao Homem-Aranha com aquele cubo lá e tal, né? Mas eu não quis contar aqui, pra deixar a surpresa pro filme. O que rola aqui é que o Doutor Estranho fica preso e ele não tem tanto destaque no filme em si. Isso é algo que eu até comentei lá num vídeo que eu fiz ontem, né? Que os trailers fazem parecer que o Doutor Estranho é quase que um co-protagonista do filme. Só que aparentemente, na versão final mesmo, não vai ser tanto assim. O Doutor Estranho não vai ter uma participação tão grande na história assim. Ele vai ser importante, mas não vai estar o tempo todo do lado do Peter. Continuando. Na segunda metade do filme, os Homens-Aranha aparecem por cerca de 30 minutos e compartilham a maior parte de suas cenas. Vale dizer aqui que 30 minutos é bastante tempo, se for pensar por um lado, assim, 30 minutos de tela é quase que o mesmo tempo de tela que um Tony Stark, que o Homem de Ferro teve em Vingadores Ultimato. Mas por outro lado, não é tanto tempo assim. O que deixa claro, o filme é do Homem-Aranha do Tom Holland. Então, o Homem-Aranha do Tobey Maguire e o Homem-Aranha do Andrew Garfield vão aparecer, vão ter um espaço, vão ter o papel deles, mas o destaque mesmo é pro Homem-Aranha do Tom Holland. Que isso fique claro pra gente. Vale até pra abaixar as expectativas. Se por acaso a gente estiver pensando que esse filme vai ser um Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire, ou um espetacular Homem-Aranha 3 do Andrew Garfield, não vai ser. Não vai ser. Aí, só pra continuar, os Homens-Aranha aparecem por cerca de 30 minutos e compartilham a maior parte das suas cenas. Ou seja, eles vão aparecer juntos a maior parte do tempo. Então, eles vão estar sempre em equipe. Ou quase sempre em equipe. O Homem-Aranha do Tom e os outros dois Homens-Aranha falam sobre os Vingadores, mas não sobre o Homem de Ferro. Isso aqui eu separei pra comentar porque eu achei isso bem interessante. Primeiro, porque no universo do Homem-Aranha do Andrew e do Homem-Aranha do Tobey não existe os Vingadores. Então deve ser bem interessante para eles descobrirem que existem outros super-heróis naquele universo e como esses outros super-heróis se organizam, né? Eu tô curioso para saber como vai ser essa interação. E outra coisa, por que eles não mencionam o Homem de Ferro? Por quê? Será que é uma tentativa da Sony, da Marvel Studios, desvincular o Homem-Aranha do Tom Holland do Tony Stark, da figura do Tony Stark? Acho interessante nesse sentido, acho interessante. E tem uma partezinha aqui que eu censurei os detalhes, mas eu quis comentar que realmente vai rolar a morte. Sabe a morte especulada que vai rolar nesse filme? Pois é, ela realmente vai rolar e é a morte de uma das pessoas que nós desconfiávamos. Eu não vou dizer qual pessoa que é, não vou dizer, mas a morte vai ter e vai ser uma morte significativa que vai impactar o Homem-Aranha do Tom Holland. Se você for parar pra pensar, eu tô sendo bem suave, hein? Tô sendo bem suave com esse vazamento aqui em comparação com os outros vazamentos que eu fui, porque eu não tinha tanta certeza se os outros vazamentos seriam confirmados ou não. Esse aqui eu tô tendo quase certeza que vai ser confirmado e tô pegando bem leve, não tô soltando tantas confirmações, hein? Mas enfim.
não há vínculos com o Doutor Estranho 2, nem Venom. O vazamento também comenta que ele não sabe das cenas pós-créditos. Então pode ser que o vazamento tenha comentado que não existe nenhuma menção, nenhum vínculo a Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, nem a Venom, porque ele não sabe das cenas pós-créditos e os vínculos com Doutor Estranho 2 e com Venom estejam nas cenas pós-créditos. Inclusive, um dos supostos vazamentos que estão circulando aí é da cena pós-créditos mesmo, que vai mostrar o Venom, que vai mostrar uma conexão com o Venom e vai se ligar à cena pós-créditos de Venom 2, Tempo de Carnificina, que mostrou o Venom chegando no universo cinematográfico da Marvel e vendo o Homem-Aranha do Tom Holland. Então tem essa questão aí. E outra coisa que eu anotei aqui também é que pode ser que esse vazador chinês aqui não tenha a perspicácia dos Lokias aqui de fazer as conexões, né? Talvez durante o filme, em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, rolem alguns easter eggs, alguns segredos, algumas pistas assim, que a gente consiga conectar a coisas que podem ser exploradas em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. E simplesmente esse vazador aí chinês não tenha conseguido identificar. Pode ser que isso role também. A gente só vai saber a hora que assistir o filme mesmo. E aí a gente chega no final. Bom, aqui o negócio fica pesado. Também aqui foi descrito tudo, tá? Tudo. Foi dito o que vai acontecer, como vai acontecer, as cenas que vão rolar, mas eu deixei a maioria das coisas de fora. E eu só separei o seguinte para dizer que no final se segura. No final, as pessoas, de fato, vão esquecer quem é o Peter Parker. Ou seja, o feitiço do Doutor Estranho vai ser realizado de novo e todo mundo vai esquecer quem é o Peter Parker. E não simplesmente que Peter Parker é o Homem-Aranha. Todo mundo vai esquecer que Peter Parker existe, basicamente. É uma coisa, assim, surreal. E isso vai gerar umas cenas muito tristes, trágicas, de partir o coração de verdade. Eu acho que vai ser surreal assistir isso no filme. Nós vamos sair dos cinemas impactados e é exatamente o que nós estávamos torcendo que acontecesse lá atrás. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre o que precisava acontecer com Peter Parker no universo cinematográfico da Marvel. Basicamente, resumindo aqui, o Peter Parker do Tom Holland precisava terminar esse filme aqui se tornando o Peter Parker que a gente conhece dos quadrinhos, se tornando responsável e tal. E com isso, com todo mundo se esquecendo do Peter Parker, mas ainda assim se lembrando que existe um Homem-Aranha, o Peter teria que se tornar responsável por conta própria, teria que cuidar de si mesmo. E isso eu acho que vai fazer uma diferença gigantesca pro futuro do personagem no universo cinematográfico da Marvel. Isso vai colocar o filme para acabar numa nota bem triste, como eu disse, bem de partir o coração mesmo. Isso é o máximo que eu tenho coragem de reportar desse vazamento, porque o que o vazamento diz é muito mais radical. Eu mesmo fiquei meio impactado de ter lido aquilo tudo, porque é muita coisa, descreve as cenas que vão ter no final e assim, é demais. Eu ainda tô muito curioso em como tudo vai se desenrolar. Com certeza é diferente você ler uma coisa mal escrita, assim, mal descrita num vazamento e depois assistir aquilo na tela. Assistir na tela vai ser totalmente diferente, vai ser muito mais emocionante. Por isso eu achei que separar esse detalhezinho, só esse pequeno detalhe, sem contar tudo que tá no vazamento, eu achei que separar esse pequeno detalhe seria empolgante, iria ter a chance de te deixar ainda mais no hype para assistir esse filme, porque é assim que me deixou. Eu quero ver isso na tela, eu quero ver isso acontecendo, porque nossa, é uma nova era para esse Homem-Aranha, finalmente, o Peter Parker do Tom Holland virando o Homem-Aranha que a gente esperou tanto que ele se tornasse. Nossa, eu quero ver isso no cinema logo. Comenta aqui o que você achou disso tudo, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Clica aí, continua no canal. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Lokia e a gente se vê na próxima.